Recebo o professor e mestre em Direito, Dr. Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, para falar sobre a ação penal 470. Tudo bem, professor? Tudo bem, estou às ordens de vocês para, dentro do possível, prestar as devidas informações. Então, vamos começar pelo seguinte: tecnicamente, é, o- qual a sua opinião sobre a ação penal 470 e se esse é o maior caso ah, e o mais conturbado do Supremo Tribunal Federal? Eu não diria que tenha sido o maior caso, mas o de maior número de réus e de pessoas importantes que estavam envolvidas e que foram condenadas, porque nós tivemos outros casos não no âmbito do Supremo, mas outros casos passados que também tiveram uma repercussão muito grande e, inclusive, um deles levou praticamente ao impeachment de um ex-presidente da É do, República. do Fernando Collor. Exatamente. Então, eu queria que o senhor analisasse para a gente, já que é um caso que é com o maior número de pessoas, se isso não prejudicou, num dado momento, uma ação mais objetiva ou um cuidado maior com documentos, esse tipo de coisa. Olha, esse processo, quer me parecer que ele levou praticamente 8 anos entre a denúncia e o julgamento dele. De forma que houve um exaurimento de exames de documentos em razão do volume de trabalho e houve muita diligência, muito zelo das pessoas que passaram a examinar e do ministro relator, de modo que eu não posso dizer que tenha havido alguma falha. Se houve qualquer irregularidade em exame documental, mas isso se perdeu nos meandros dos procedimentos exigidos na instrução criminal. Bom, o senhor estava comentando anteriormente que com 40 pessoas, o único que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, e também falta de ministros, tiveram algumas vezes só 6 ministros, com dois ministros inocentando um determinado réu, e se ele precisava de 4, segundo o Supremo Tribunal, o regimento do Supremo Tribunal, como é que o senhor explica isso? Seria justo ou não? Não, não é questão de justiça, é questão de ter um número devido para a sessão ter início e ter julgamento. Eu não vejo isso como nenhuma ilegalidade, nenhuma injustiça, mas simplesmente por a falta de complemento dos ministros, que são 11 ao todo, do Supremo, isso, por falta de um ou dois que tenha, porventura, se aposentado, isso não estigmatiza o julgamento no sentido de dizer que tenha havido ou não injustiça. Porque havia a denúncia formalmente indicada, ofertada. Havia o conjunto de provas, prazos, tudo isso sendo cumprido e se dando à defesa o devido contraditório, a ampla defesa e com os recursos inerentes à própria legislação processual penal, isso tudo levou a que nenhum dos condenados pudesse dizer, não, eu não contraditei essas provas, eu não fiz, não exerci a minha ampla defesa. Isso não se pode falar porque foi dada a oportunidade a que todos usassem do direito subjetivo e público no sentido de se defender no processo e dentro da instrução criminal. E o fato dessas prisões dos 12, um sendo que evadiu do país, que é o Isolato, foi para a Itália, que ele tem dupla cidadania, num feriado,
da forma como foi feita. Qual é a sua impressão disso? É uma coisa legal? Foi tudo certo? É desse jeito mesmo? Não precisava passar pelo plenário? E que só o presidente tinha que julgar? Como é que é? Você pode explicar essa parte assim, técnica? O plenário julgou. Houve a condenação. Expediu-se o mandado de prisão. É lógico que o mandado de prisão, se saiu ou num dia de expediente ou num dia feriado, isso não distou, porque o mandado de prisão, a polícia terá que cumpri-lo de qualquer maneira. A grande dúvida que assola, inclusive há uma manifestação de juristas, professores e tal, é no sentido de que não teria havido a expedição da carta de guia e que tenha sido encaminhada concomitante com o mandado de prisão. O que acontece é o seguinte... Algumas pessoas estão chamando de carta de sentença. É tudo a mesma coisa? É a mesma coisa. Carta de guia ou carta de sentença ou guia de recolhimento. Há uma polissemia de forma que você está dizendo com várias palavras a mesma coisa. A carta a carta de guia é uma espécie de um cadastro do que aquilo que se passou e do condenado, com o seu nome, a data de nascimento, os pais, se tiver apelido, a alcunha do que tenha de ser chamado, o regime, a condenação, se é regime fechado, semiaberto ou aberto, né? Se ele já cumpriu alguma parte da pena, então, para que possa se invocar a detração, que é uma parte da pena que já foi cumprida com a parte da condenação. Por exemplo, às vezes a pessoa cumpre 3, 4, 5, 6 meses, ou 1 ano, 2 anos de prisão preventiva ou em flagrante delito, ou prisão provisória, 30, 60 dias, e vai haver o abate no somatório da condenação. Você pegou 10 anos, já cumpriu 1 ano, então quando expede-se a carta de guia, pede-se a uma determinação de que seja deduzido aquele período que ele já cumpriu. Que ele já cumpriu, ou em prisão flagrante, ou em prisão preventiva, ou prisão provisória. De modo que o que a confusão que está se tendo hoje é no sentido de poder se expedir o mandado de prisão sem a carta de guia, não tem problema. O mandado de prisão é uma coisa, a carta de guia é outra. Às vezes o que acontece é que o juiz ou o ministro relator ou um desembargador expede um mandado de prisão e ele não chega concomitantemente com a carta de guia às mãos da autoridade policial e, evidentemente, ao administrador da penitenciária ou então ao juiz da vara de execução penal. A polícia recebe o mandado de prisão, prende cautelarmente, de forma cautelar, para que não haja fuga, o escape daquele que vai ser preso, que foi condenado, e em seguida chega a carta de guia. Não significa dizer que a carta de guia seja concomitante receba expedida concomitante com o mandado de prisão. O mandado de prisão é uma coisa, a carta de guia é outra. Então, o que acontece? Às vezes mas o normal é chegar as duas juntas. Sim, o normal mas às vezes é questão de comunicação, mas que isso não fere o dispositivo processual penal, nem na lei de execução penal, de que tenha havido uma ilegalidade ou uma injustiça, nada disso, de forma alguma. Mas é porque tem um parecer do Conselho Nacional de Justiça que isso seria, essa carta, ela seria, como é que se diz? Ela seria obrigatória na hora da prisão da pessoa. Não, se fosse então, assim... Então, de repente, tem uma coisa aí que não está funcionando. Não, o que não está... mesmo presidente... O que está acontecendo é o seguinte, é que há uma confusão entre o mandado de prisão e a carta de guia. Porque se toda vez se fizesse a exigência de uma carta de guia em razão de uma sentença condenatória, não haveria necessidade, então, de se expedir um mandado de prisão, de uma prisão preventiva ou prisão provisória, ou temporária. O que acontece, o mandado de prisão é uma situação que se faz até de conteúdo cautelar, para que não haja a fuga, como aconteceu com um dos
dos condenados, que hoje está na Itália, presume-se que, pelas informações das autoridades italianas e dele próprio, então ele fugiu antes de expedir-se a carta de guia. O mandado de prisão. O que acontece? O mandado de prisão, ele atua de forma cautelar. É preciso se analisar primeiro isso. Há o mandado de prisão, a Polícia Federal prende, na hora de encaminhar ao juiz da vara de execução penal, há necessidade que o juiz já tenha conhecimento dessa carta de guia, a fim de submeter o preso ao regime que está contido ou esteja contido na sentença condenatória transitada em julgado. Doutor Pedro, tem um abaixo-assinado de mais de 150 juristas e alguns são juristas de renome, contrária a essa ação que foi impetrada no dia 15, no feriado do dia 15. O que o senhor pensa disso? O que o senhor pensa a respeito dos seus colegas, a respeito do assunto? Eu não posso fazer nenhuma crítica, porque as posições de todos nós juristas que trabalhamos no direito como ciência, como em sentido de jurisprudência ou mesmo direito positivo, porque cada um tem uma posição. As posições não são iguais, senão não haveria o julgamento de 6-5, 8-3, 7-4. Quer dizer, não há uma posição unânime, não há uma uniformidade de pensamentos. O que acontece é o seguinte: é preciso, que é o que eu acabei de dizer, separar o joio do trigo. O mandado de prisão foi expedido. A Polícia Federal cumpriu esse mandado. Trouxe todos eles prendeu em alguns estados. O local do crime, qual é? Brasília. Então, foram trazidos todos para a Polícia Federal, aqui em Brasília. E nesse mistério, nessa condição, eles ficaram à disposição do juiz da vara de execução penal, que recebeu em seguida a comunicação e a guia de recolhimento. Então, o que acontece com a polícia? A polícia faz o papel de policial. Prendeu, cautelarmente, segurou todos eles, trouxe todos eles para cá, para Brasília, porque o local do crime é aqui. Não pode dizer assim, o local, eles têm família em Minas, outro tem em São Paulo, Rio de Janeiro, ou no Acre, ou no Amapá. Não tem isso. É no local do crime, lá que se cumpre a pena. Então, com a prisão, a polícia em seguida recebe a justiça, o juiz da vara de execução penal, juntamente com o administrador da penitenciária, recebem a carta de guia, a guia de recolhimento, que vai demonstrar o regime do preso, se é aberto, fechado, semiaberto, com quantos anos ele vai cumprir, a condenação, o nome dele, toda a individualização do preso, tudo aquilo que vai se passar com relação a ele no sistema penitenciário, carcerário. Ali, com a carta de guia, é como se fosse assim um dado de informação cadastral do preso, com todos os seus dados, com o seu tempo de serviço, se ele já cumpriu uma parte da pena, para que possa haver a detração, quer dizer, tudo isso, a diminuição da pena, tudo isso se contém na carta de guia. Professor, como última pergunta, e as pessoas que têm direito aos embargos infringentes e que foram presos, eles não teriam que se esperar, no caso, o relator Fux e depois a votação do plenário para que ocorressem essas prisões? Não, é desnecessário. Desnecessário. Porque os embargos infringentes que foram admitidos, embora eu seja contrário a isso, em razão até da minha posição, é outra posição, é a posição de que não existe mais embargos infringentes em ação penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque a lei 8.038 já não recepcionou essa medida. O que acontece? Os embargos infringentes não está atacando todos os tipos penais da condenação.
Então, por exemplo, o sujeito foi condenado no crime de corrupção. O sujeito foi condenado no tipo penal da concussão ou no tipo penal da corrupção mesmo, repetindo, ou concussão, ou qualquer um desses, ou peculato, ou informação de quadrilha. Aí, houve essa condenação desses 4 a 5 tipos penais. Ele só está atacando em embargos infringentes a formação de quadrilha. Os demais crimes, em razão da individualização da tipicidade penal, em razão da individualização dos tipos penais da tipicidade, o que acontece? Aqueles lá já não são alvo de discussão. Já não se discute mais, quer dizer, já fez moeda corrente, já é fato consumado, né, na sentença condenatória. Então, ele só terá direito a uma revisão do tipo penal daquilo que foi atacado nos embargos infringentes. Então, se foi atacado nos embargos infringentes com relação à formação de quadrilha, só nesse. Os demais já consumados um S, já estão com a formação do trânsito em julgado perfeito. Ok. Eu quero agradecer a sua presença, acho que foi bem interessante. Pode. Enfim, muito obrigada. Pode contar comigo quando vocês quiserem, estaria às ordens. Muito obrigada, professor.